Fala galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud? Bora lá para mais uma aulinha. Essa aulinha aqui, não se assustem, mas ela vai trazer a parte básica matemática. Não se assuste, não é matemática tipo que vai ter que fazer equação de segundo grau e essas paradas, beleza? Então vou chamar esse carinha aqui de operadores numéricos. E assim, quando que você vai usar? Você vai usar, tipo, mano, quando você tiver que fazer um relatório, quando você for ver, tipo assim, sabe quando você vai no carrinho, dentro do um e-commerce, do Mercado Livre, da Amazon, assim, e aí você coloca os produtos e vai fazendo a soma? Basicamente é isso. E aí, tipo, aí depois, tem um aplica desconto, aí, tipo, mano, é os operadores básicos lá, mais, menos, dividir, multiplicar e essas paradinhas, beleza? Mas antes vamos ver como é que declara número. Número é assim, ó. Digita lá o 1 e tá lá. Digita lá o 2, tá lá também. Beleza? Aí tem os números. Aí antes de falar o que é esse número, vamos pegar uma funçãozinha muito bacana que chama type. Beleza? E aí, ó, pronto. Tá aí os números. Tem uma diferença entre quando é número e quando é texto. E que parece número. Somente quando você vai visualizar. Beleza? Então, vamos chamar esse aqui de número 1. Nosso número da variável é maior do que o número, a declaração em si. Vamos lá, número 1, beleza? Vamos dar entrada nele. E aí vamos chamar uma funçãozinha que chama type. E ela vai sempre falar o tipo que é pra gente. Vamos rodar, ó, esse aqui é o tipo int. Int de inteiro, né? Então ele vai ser sempre um número inteiro, basicamente da matemática, igualzinho. Então ele não tem decimais, ok? Beleza, esse carinha aqui a gente não precisa. E vamos ver quem é esse cara aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de número 1, vamos copiar aqui. Vou chamar ele também de número 1. E vou chamar ele de número 1 texto. Beleza? E aí vamos rodar. E vamos ver aqui como que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é uma str, ou famosa string. Então ele é texto. Quando ele é texto, se a gente pegar e quiser fazer a seguinte coisa aqui, ó. Vou pegar código e eu vou tentar fazer o número 1 mais número 1. Vamos ver o que sai aqui. Opa. Vamos ver o que sai, ó. Ele dá erro. Aí ele fala aqui, ó. Você só pode, né? Can only concatenate string, not int to string. Ok. O que ele fala aqui? Que você não pode concatenar, né? Fazer a junção de dois textos, que é o que eu tinha mostrado na última aula para vocês, com um número inteiro. Ou seja, ele está querendo juntar duas strings. Então, se eu fizer assim, por exemplo, str, quando eu falo que ele é uma string, aí eu coloco lá. Aí ele dá 11. Mas 1 mais 1 dá 11? Não, é texto. Então ele juntou o texto número 1 com o texto número 1 ele ficou 11. Eu poderia até colocar aqui no meio ainda mais um espacinho assim, ó. Colocar só um espacinho. Rodar de novo, ó. 1 traço 1. Ou seja, ele não fez soma, beleza? Então texto, quando você tenta colocar com um número, ele vai tentar concatenar. Ou seja, ele vai achar que é texto, que você quer falar que é texto, não que você quer somar aquele número, beleza? Então, só tomem cuidado com isso quando você faz uma declaração de texto e tentar colocar texto com um número. Sabendo disso, vamos seguir, beleza? Aí esse aqui a gente vai chamar ele de com vírgulas. Tem uma coisa. Isso aqui vai estar sempre no padrão americano, beleza? Ou seja, o ponto é no lugar da vírgula e a vírgula no lugar do ponto. Então é diferente. Aqui, ó, a gente fez a declaração e ele falou que esse cara aqui é um float. O que é um float? Ponto flutuante em português. O que significa que ele é um número decimal. Então isso aqui seria na nossa matemática, né, no nosso padrão, seria o 2,8, ok? Não é tipo 2000. E se a gente quiser falar, por exemplo, quanto que é 2000? 2000, a gente fala que é 2.00, certo? É assim que a gente escreve, beleza? Só que no padrão americano a gente não vai colocar
O padrão americano a gente não vai colocar nenhum ponto. Se a gente quiser colocar ponto, ponto significa decimal. Beleza? Bom, é isso. Sabendo disso, a gente não vai ter nenhum problema daqui para frente. Pronto. Entendemos aqui que existem basicamente esses dois tipos, que é o número inteiro e o número e o float, né? O type float e o type inteiro. O type float ele vai virar, ele é quando tem ponto flutuante. Vamos tentar colocar aqui agora uma coisa. Vamos aplicar o nosso primeiro operador aritmético, que é um mais, beleza? Então a gente vai chamar o com vírgulas, a gente vai fazer ele mais o número 1. Virou 3.8. Vamos colocar aqui, vamos chamar esse cara de resultado. E resultado é igual a isso. E agora vamos colocar para ver o que é o tipo do resultado. Então vamos lá, type, type. Então foi um número inteiro, mais um número float, né, mais um ponto flutuante. Ele vai retornar sempre o float porque o resultado, se a gente colocar ele para ele exibir aqui, é só tentar colocar ali embaixo, ele é um 3.8. Então quando ele já tem um decimal, ele vai funcionar dessa forma. Agora vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o resultado. E agora o resultado, a gente vai falar que ele é igual a ele mesmo. Não, vamos chamar de resultado 2, senão vamos confundir. Resultado 2 menos 0.8. Resultado 2, beleza. O que virou? 3.0. Por quê? Porque quando a gente soma um inteiro com um float, ele vira float. Quando a gente faz um float menos um float, ele vai continuar sendo um float, mesmo que ele seja um número redondo, beleza? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma coisinha que ela chama conversão, ou casting. Se você for pesquisar em inglês, você vai pesquisar como casting. Então, eu vou fazer ele como int, e aí ele vai remover a vírgula para mim, beleza? E se eu tentar fazer o resultado, né, que a gente fez lá o resultado para a gente ainda é 3,18. E se eu tentar fazer o resultado como int, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai remover as casas, beleza? Então, ele vira 3. Então, quando a gente quiser fazer a conversão, ele fica dessa forma. Porém, a gente também consegue fazer mais uma coisinha assim, ó. Se a gente quiser converter o nosso número 1 para float, a gente consegue. E aí ele vai ter uma casa decimal. Então ele era 1, agora ele é 1.0. Beleza? Quando a gente quiser trabalhar com casa decimal, a gente consegue fazer essas conversões. Conversão para float, conversão para int. Vamos para os próximos operadores aritméticos. Resultado 3. E agora o resultado 3, eu vou chamar a mesma coisa. Número com vírgula, menos número. Vou fazer ele assim. E agora eu vou fazer menos. Quanto fica? Vamos colocar ali embaixo só para ele exibir para a gente, sem ter que fazer o print. Pronto, ficou 1,79999 e um 8 no final só para ele acabar. Então, é assim que ficou. A gente fez a multiplicação ali. Vamos pegar assim e vamos fazer ele menos. Agora o com vírgulas. Como fica? Ele também fica um número negativo. Vamos ver que tipo é o tipo negativo. Vamos ver. Também é um float, então não muda nada para a gente. Então a gente também consegue trabalhar com números negativos, né? Porque a gente fez o número 1 menos o número com vírgulas, que é o 2.8. Vamos trocar esse número com vírgulas depois para criar um número diferente. Vamos criar um número diferente aqui. 2.5. E 2.5 é igual a 2.5. Pronto. Temos uma variável nova, só para poder trabalhar e ter uns números mais redondinhos aqui. E vamos ver qual que é o próximo. O próximo é a multiplicação. Então vamos lá. E vamos criar o número 2 aqui também. O 2 é igual a 2. Beleza. E agora vamos chamar de multiplicação. E a multiplicação é igual a 2.5. Estrelinha, ou asterisco, ou star,
quando você procura em inglês, procure como star, beleza? Star de estrelinha mesmo. Assim, ó. Star. Ok? Multiplicação. Vamos ver o que ficou. 5. Então, 2 vezes 2,5 dá 5. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos pegar esse resultado da multiplicação e vamos falar que ele é igual a... Na verdade, assim, vamos chamar ele de divisão. Divisão. E a divisão é igual a multiplicação dividido também. Vamos lá, onde está? Aqui, dividido. Vamos fazer ele dividir por 2. E vamos colocar a divisão aqui embaixo. Pronto, é 2,5. Então a divisão é igual a 2,5. Então a multiplicação deu 5. Dividir por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então a gente viu aqui, para fazer a multiplicação a gente usa estrela, para fazer a divisão a gente usa barra. A gente pode fazer colado, João? Pode fazer colado. Pode fazer assim. Opa. Pode fazer assim, um colado no outro? Pode. Pode fazer assim, um colado no outro? Pode. Pode fazer os dois colados? Pode. A gente pode colar o igual, também tudo junto? Pode. Pode fazer assim? Pode. Como você quiser fazer nessa questão de espaços, pode. Só toma cuidado, por exemplo, quando você fizer 5, por exemplo, e colocar aqui, ó. Esse tipo de coisa não dá, mas ele já vai te falar para você, né? Ele falou, ó, tem que ser separado, ó, os estados, must, quer dizer, deve, be, ser. Então, deve ser separado, separated, fica fácil, por novas linhas ou semicolons, né? Uns espaços. Então, é isso. Eu vou passar para vocês mais uma divisão, para quando a gente quiser uma divisão inteira. Por exemplo, se a gente quiser agora vamos fazer a divisão inteira. São coisas que você vai acabar utilizando menos, mas também é possível. Então vamos falar aqui, ó. Vamos pegar exatamente assim, ó, e vamos chamar de divisão 2. E agora a gente vai colocar mais um barra. O que acontece? Fica 2,5. Então a gente vai pegar só o número inteiro, a gente não vai pegar o número separado. É só colocar 2 barras. Então ele vai fazer a divisão e vai pegar só o número inteiro. É quando a gente não quer uma divisão com resultado quebrado. Beleza? Sabendo disso, vamos fazer uma coisa que é o módulo. Módulo nada mais é do que a divisão pelo o resto da divisão. Então vamos copiar esse cara aqui, vamos trocar ele por módulo. E o módulo ele se representa por porcentagem. E pronto. Então a multiplicação, que é 5, né? Então vamos colocar só 5 aqui, ó. 5 dividido por 2, o resto dele vai sobrar 1, então é isso. Então, 5 dividido por 2 vai dar 4, vai sobrar 1, então o resto da divisão é o resultado número 1. Bom, a gente fez a divisão por inteiros, aqui já mudou. Agora a gente vai fazer uma divisão por números float, ele traz o número float para a gente. Opa. O que mais que eu posso falar para vocês aqui de operadores aritméticos? Exponenciação, né? Estou com a minha colinha aqui para ver tudo para não esquecer de passar nada para vocês. Então vamos falar lá sobre exponenciação. Vamos pegar aqui o mesmo jeito. Vou chamar de ESP. Parece estrelinha, mas não é. Então a gente vai pegar aqui e vai falar estrelinha, estrelinha. Então 5 elevado a 2 dá 25, que é 5 vezes 5. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. A gente pode fazer aqui algumas comparações, mas eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui, escreve um comentário, me manda uma mensagem, que eu vou ficar muito feliz em responder ela para vocês, beleza? Então, até a próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau!